Ninguém sabe ao certo quando Arinar se originou. Os anciãos afirmam que foi o antepassado, ou viajante branco, quem criou Arinar, uma entidade onipotente além da compreensão da razão. Uma vez cansado de sua jornada incessante pelas estrelas, o antepassado tirou sua carga para contemplar o oceano sem limites e a escuridão que cobria as águas infinitas, assemelhando-se aos céus em eterna quietude. Foi então que o viajante branco extraiu um pedaço de terra sólida do fundo do oceano, batizando de Arinar e presumindo que ali encontraria seu lugar de repouso. No entanto, o mundo recém-nascido parecia não ter encanto para o viajante branco, o que o levou a dar vida a ele. Ele esculpiu montanhas e florestas, oceanos e rios e os encheu de diversas criaturas, como animais, pássaros e peixes. Colocando sua lança no coração de Arinar, ele estabeleceu o eixo celestial, uma fonte de grande poder que manteria Arinar equilibrada e segura, enquanto a estrela da manhã no topo da lança banhava o mundo de luz. Junto com isso, o viajante branco criou os dragões, seres sábios e majestosos, legados para guardar o bosque divino, lar da lança, e garantir a harmonia duradoura em Arinar. Com Arinar assim estabelecida, o viajante branco finalmente descansou. Embora nunca saibamos se isso fazia parte de seu grande plano, a sabedoria, a força e a vontade do viajante branco foram personificadas como três deuses de Arinar: Nuadu, Arad e Garaã. Nenhum deles possuía formas físicas estáveis, por isso assumiram formas de sua própria preferência. Assim, Nuadu era um cervo prateado, Arad aparecia como um enorme leão de crina dourada, enquanto Garaã subia graciosamente pelos céus como um dragão preto. Os deuses puderam sentir a presença invisível do viajante branco em Arinar e criaram um vínculo estreito entre si, assumindo o destino comum de poderosos guardiões de Arinar. Sem pensar duas vezes, eles deram um passo à frente para revelar cada vez mais o encanto de Arinar. Até agora, o amanhecer de Arinar foi a sua melhor era, que perdurou durante muitos milênios e é inigualável a qualquer uma das eras futuras. Com o passar das eras, Garaã cansou-se de garantir o equilíbrio do mundo e presumiu tornar-se um arquiteto à altura do próprio viajante branco. Movido por este impulso, concebeu os jacares sob o selo do secretismo, concedendo-lhes livre arbítrio e a capacidade de tomar qualquer forma, tal como os próprios deuses. No entanto, os jacares foram uma alegria muito breve para Garaã, já que ele rapidamente ansiou por criar um mundo próprio e guiá-lo discretamente. Com o passar do tempo, os desejos de Garaã tomaram conta da sua mente, que engendrou um plano insano para se apoderar da lança do viajante branco e ganhar mais poder. Assim, Garaã reuniu os jacares e conduziu-os ao bosque divino. Garaã falou perante os dragões que guardavam o bosque e conquistou alguns deles para o seu lado, enquanto aqueles que eram leais ao viajante branco e ao seu pacto apelaram a Nuadu e Arad. Os dois deuses viram o seu irmão jurado sucumbir a uma ânsia de poder que ameaçava o equilíbrio de Arinar. Não tendo outra escolha, Nuadu e Arad tiveram de responder a esta ameaça com força, mas chegaram tarde demais para impedir a ousada tentativa de Garaã de extrair a lança. No entanto, o poder divino de Garaã não foi suficiente para deslocar nem mesmo um fragmento da poderosa arma do viajante branco, enraizada profundamente em Arinar. Enquanto a lança se mantinha de pé, a estrela da manhã partiu-se da sua ponta e incendiou Arinar na sua descida. Ao mesmo tempo, Arad e Nuadu, e o que restava dos dragões leais, atacaram Garaã, que se agarrava fortemente à lança. Testemunhada pela conflagração, esta foi a primeira batalha de Arinar, que viu os dois irmãos celestiais levarem a melhor sobre o caído, que acabou por ser esmagado, acorrentado e aprisionado nas profundezas do solo. Com a queda do seu poderoso senhor, os dragões traidores refugiaram-se nos confins de Arinar, enquanto os jacares fugiam aterrorizados para todos os lados. Nem Nuadu nem Arad comemoraram seu triunfo, mas seus corações estavam pesados quando revelaram a partida do viajante branco do mundo conturbado, desesperados com as sementes da discórdia semeadas por seus filhos e com a queda da estrela da manhã. Esses foram os últimos minutos da abençoada aurora de Arinar.
Nuadu e Arad sofreram ao testemunhar o mundo sombrio e aleijado, com seu equilíbrio sempre perturbado, e fizeram o juramento de nunca mais descer a Arinar, para manter o que restava dele. Para substituir a estrela da manhã perdida, eles criaram a lua e o sol, revezando-se para iluminar a Arinar agora escurecida, do alto, sob o comando dos deuses. Sentado à porta de sua pobre cabana, o velho cego teve um ataque de tosse. Depois disso, ele continuou sua história sobre os dias que antecederam o crepúsculo de Arinar. 2 irmãos discordantes. Restaurar o equilíbrio em Arinar era uma preocupação duradoura para Nuadu, e por isso, muito pensamento gerou a ideia de seguir os planos de Garaã e criar seus próprios seres vivos para proteger o mundo. Tendo reunido um punhado de luz das estrelas, Nuadu segurou sua respiração divina para criar os elfos, os primogênitos. Essas maravilhosas criaturas não estavam sujeitas às regras do tempo, suas vidas se estendendo por séculos. E assim, Nuadu confiou a seus filhos a guarda da lança e o enriquecimento do esplendor de Arinar. Depois de se estabelecerem nas florestas que lhes eram próprias, os elfos dominaram todas as formas de artes e ofícios, no piscar de olhos, graças tanto ao seu dom natural quanto à ajuda de seu senhor, a quem deviam suas façanhas. Porém, os deuses estavam ocupados demais com os projetos deles como para ficar de olho no irmão rebelde. Aprisionado nas profundezas da terra, Garaã suportou grande dor enquanto seu sangue fluía das feridas sofridas na primeira batalha. Não obstante, mais do que o sangue dele, foi a angústia e o ressentimento de Garaã que se manifestaram e evocaram um espírito sombrio, Titório, um demônio alimentado pela raiva e pelo desespero que tormentava Garaã. Etéreo no início, Titório encontrou seu caminho para fora do submundo. Toda a sujeira e a lama que ele cavou no caminho se tornaram sua carne. Parecido com o próprio Garaã e infundido com a vontade de viver e reinar herdada no sangue, Titório procurou os remanescentes dos jacares em terras distantes, que sentiram o sangue de seu mestre em Titório e o aceitaram como seu novo senhor. Durante séculos, Titório reuniu um exército formidável para libertar Garaã. Como previsto por Nuadu e Arad, tanto a luz do sol quanto a da lua eram mortais para os jacares, então Titório protegeu suas forças sob suas asas expansivas. O ataque dos jacares pegou os primogênitos desprevenidos, pois os elfos não conseguiram retaliar um inimigo tão formidável e sofreram perdas ainda maiores na retirada para as florestas. Os jacares finalmente encontraram seu adversário quando o habilidoso e corajoso comandante Alestin liderou o exército élfico na contra-ofensiva e derrotou os invasores, colocando-os em fuga. Os primogênitos venceram a guerra, mas sua vitória teve um preço alto. Enquanto isso, Nuadu e Arad acompanhavam de perto os eventos que se desenrolavam em Arinar, ambos ficando furiosos observando os atos cruéis e atrozes dos jacares. A ideia de exterminar as criaturas de Garaã chegou a passar pela cabeça de Arad, mas Nuadu moderou a fúria do irmão, lembrando de que os jacares eram filhos de Arinar, assim como todos os outros seres de lá. Nuadu ficou desanimado ao ver seus próprios filhos incapazes de repelir o inimigo em seu momento mais sombrio, pois nem mesmo a grande sabedoria era suficiente para que os elfos se tornassem os verdadeiros guardiões de Arinar. Assim, ficou claro para os deuses que o primogênito precisaria de companheiros, tanto distintos quanto semelhantes, para lutar ao lado deles. Quando Arad, de cabelos dourados, ouviu a proposta de seu irmão, caiu na gargalhada e espalhou um punhado de faíscas brilhantes em Arinar, que desceram do céu durante 7 dias e 7 noites. Ao tocar o solo, essas faíscas se transformaram em humanos. Suas vidas eram curtas, como brasas em um fogo, mas igualmente quentes e brilhantes. Eles eram parte tanto do bem quanto do mal, semelhantes à natureza do fogo, mas com sua própria forma de ser. Assim, os humanos se uniram aos seus irmãos primogênitos como sentinelas de Arinar. Os elfos foram benevolentes com os humanos que chegaram a Arinar, tratando-os como irmãos pequenos. Mas os primogênitos sabiam muito bem que a raça humana nunca estaria na altura dos elfos, que estariam sempre 3 passos atrás dos eternos filhos de Nuadu. Assim, os elfos revelaram aos humanos a sabedoria da caça e da pesca, da agricultura e da arquitetura, e os filhos de Arad provaram ser aprendizes rápidos e ávidos.
Com vidas muito curtas para alcançar plenamente a sabedoria dos elfos, os humanos transmitiram seu aprendizado às gerações seguintes. Ao longo dos séculos, os clãs humanos se estabeleceram em vastas terras, drenando pântanos e desmatando florestas, invadindo assim as terras dos primogênitos e despertando ressentimento entre os descendentes de Noadu. Circulavam rumores desagradáveis de que Arinar era um lugar melhor antes da chegada dos humanos. Infelizmente, os humanos também não aceitavam os elfos, considerando-os arrogantes e distantes. A lembrança da forte amizade do passado entre as duas raças logo se desvaneceu, pois até mesmo uma pequena chispa era capaz de provocar um grande incêndio. A frágil paz desmoronou quando a bela filha de Berengar, descendente de um poderoso líder humano e feiticeiro, deixou sua casa sem ser notada para seguir o primogênito por quem se apaixonou. Consumido pela ira, Berengar convocou sua guarda para marchar contra os elfos, obtendo o apoio de muitos líderes de outros clãs que compartilhavam a mesma animosidade contra os primogênitos. Isso marcou o início da Guerra da Lua e do Sol. Finalmente, apesar de estarem em menor número e serem fisicamente inferiores aos filhos de Arad, os elfos saíram vitoriosos, pois eram superiores em todos os outros aspectos. Eles persuadiram vários líderes humanos, desiludidos com a perspectiva de derrotar os descendentes de Noadu, a se juntarem à sua causa. Em menor número, Berengar e seus aliados não tiveram escolha e amaldiçoaram seus parentes traidores e os elfos, e procuraram um novo lugar. Eles se exilaram nas terras mais ao norte e se estabeleceram nas montanhas cobertas de neve, iniciando assim um novo capítulo de dificuldades e autossuficiência. Desde então, os clãs das montanhas têm perpetuado ódio contra os humanos e os elfos entre todas as gerações futuras. Quando a raça humana se dividiu em duas, a Guerra da Lua e do Sol chegou ao fim. Foi o que disse o velho cego, cuja sede de poder já mergulhou o mundo em desastres e guerras que levaram a Arinar ao limite da perdição. 3. A tentação de Orin. Depois de testemunhar a natureza imprudente dos filhos de Arad, os elfos ficaram cautelosos com os humanos após a Guerra da Lua e do Sol e escolheram uma maneira diferente de manter relações com eles por meio dos mais sábios. Os elfos e os humanos estabeleceram a paz eterna, que permitia que os primogênitos transmitissem sua antiga sabedoria a alguns poucos humanos selecionados, na esperança de que os humanos acabassem superando sua natureza selvagem e nunca mais traíssem seus mentores. Os primogênitos eram mentores sábios e dedicados, pois sua orientação garantiu que os filhos de Arad fizessem grandes progressos em seus estudos, dominando artes e ofícios nunca antes conhecidos por eles. Quando os humanos finalmente adotaram a sabedoria dos elfos, ante superior, começaram a sonhar com um líder poderoso que uniria todos os filhos de Arad em um único reino próspero. Assim foi, um dos muitos governantes humanos, Oldris, resolveu subjugar todas as terras vizinhas e dedicou a maior parte de sua vida a unir os vastos territórios reivindicados por seus parentes. Após uma série de guerras internas, Oldris finalmente triunfou como o único governante de um vasto reino humano. Infelizmente, destinado a desfrutar de seu grande poder por apenas alguns anos, ele faleceu logo após sua grande vitória. Há rumores de que o rei foi envenenado, o que foi uma trama bastante satisfatória para muitos, já que o príncipe Ori era o único herdeiro de Oldris, não faltando nem o desejo de poder, nem a crueldade de seu pai. A morte de seu augusto pai deixou Orin como o único governante de um poderoso estado, que construiu uma nova capital chamada Cronum, não poupando do ouro em seu esplendor para afirmar o poder dele. Orin sonhava em expandir seu reino, daí ele elaborou um plano para conquistar as terras dos elfos. Mas ele não tinha a ilusão de que a vitória sobre os primogênitos poderia ser alcançada apenas com espadas e lanças, ou mesmo com a ajuda dos magos humanos. O rei buscava um aliado poderoso para garantir uma vitória tão grandiosa quanto certa. Então, certa noite, Orin ouviu uma voz insinuante no sonho, instigando-o a procurar a mais profunda das cavernas e a descer nela. No fundo, assegurava a voz, ele encontraria um aliado para garantir o sucesso na guerra que se aproximava. A voz nunca mais deixou Orin sozinho, mas tornou-se mais distintiva e até mesmo misteriosamente real.
Outro dia, Orin saiu da capital por capricho, impelido pelo chamado. Ele não estava sozinho em sua jornada, mas foi perseguido por cobras que se arrastavam ao longo da estrada. Quando Orin encontrou a entrada da caverna de onde a voz falava com ele, as cobras entraram, agora seguidas pelo rei. Durante dias, Orin vagou pela escuridão total, como se fosse compelido pela voz, acompanhado apenas pelas cobras que sussurravam ao seu redor. Finalmente, Orin entrou em uma grande caverna e viu um dragão negro gigante acorrentado, ninguém menos que o próprio Garan. Ao avistar o rei, Garan falou para Orin: "Finalmente, mortal, você atendeu à minha convocação. Você e seus parentes estão destinados a cumprir o que eu não pude fazer há milênios. Siga para o norte, para o bosque divino, e destrua qualquer obstáculo com seu punho de aço. Não demonstre misericórdia com o velho mundo. Eu lhe concedo um imenso poder para ser o único portador da lança do viajante branco. Recupere a lança e traga-a para mim, para que seu povo possa transcender sua carne corrompida e presenciar o amanhecer de um novo mundo." Com essas palavras, Garan soprou sobre Orin, gerando assim o primeiro proscrito em Arinar. O rei recuou e correu para trás aterrorizado, sentindo seu coração bater cada vez mais fraco a cada minuto, seu corpo ficando mais frio, seu sangue parando de fluir e sua respiração ficando parada. Ao sair da caverna escura, Orin não sentia alegria em seu coração frio. A grama sob seus pés se transformou em cinzas sem vida, e tudo o que suas mãos tocavam morria imediatamente. O caminho de Orin de volta a Crono era como um sulco escuro de morte. Os portões de sua grande capital se transformaram em escombros enferrujados enquanto o rei estava diante deles. As paredes de Crono ficaram negras e os telhados desabaram, a vida fugindo da cidade, que era uma vez a mais gloriosa. O sopro de Garan queimou as almas das pessoas, deixando seus corpos frios para sempre, desprovidos de vontade, amor e qualquer sentido que não fosse a obediência completa aos comandos de Garan para chegar ao bosque divino a qualquer custo. Arinar estremeceu com os passos pesados da legião nascida da vontade de Garan. Assim falou o velho cego que contemplou a ira dos deuses e a fúria dos mortais, conheceu a grandeza da vida, o vazio da morte e a amargura do acerto de contas. 4. Guerra da lança. O implacável exército de aço do rei amaldiçoado dirigiu-se para o norte, imune às armas e à própria morte, pois o que está morto nunca pode morrer. Por onde quer que a legião marchasse, aumentava de tamanho, com bestas sem coração e monstros sem nome juntando-se às suas filas, à medida que o exército das trevas se tornava o epítome do terror. Depois de Orin ter devastado a parte norte do seu próprio reino, ele dividiu a legião em duas. Os primogênitos reuniram todas as suas forças quando descobriram que o seu inimigo tinha sido gerado pela vontade de Garan e que as terras dos elfos eram o alvo do primeiro exército de mortos-vivos. Infelizmente, os filhos de Noadu perderam terreno e os mortos-vivos invadiram a floresta eterna de Aivondil, que havia abrigado os elfos durante séculos. Tendo sofrido demasiadas derrotas, os primogênitos estavam desolados por abandonar seus lares para os proscritos, demasiado enfraquecidos para lutar mais. Profanada, a floresta eterna ainda era firme demais como para ser destruída pelos invasores, pois a árvore da vida, que se erguia sobre o coração de Aivondil, resistiu à saraivada de feitiços lançados pelos magos mortos-vivos. Enquanto isso, o exército da Segunda Legião avançou para o nordeste em perseguição do Duque Almes, que havia assumido a liderança do povo não afetado pelo sopro sombrio do Garan. Assediando as pessoas que fugiam aterrorizadas do seu antigo rei, o exército de mortos-vivos marchou para as terras altas e selvagens dos clãs da montanha, perigosas para qualquer forasteiro. Porém não demorou a perceber que lutar contra os montanheses em seu próprio domínio seria uma aventura quase impossível, mesmo para as inúmeras forças da legião. Assim, o rei maldito apelou ao ódio dos montanheses pelos humanos e elfos para forjar uma aliança com o herdeiro de Berengar, que concordou em enviar os seus melhores guerreiros para a guerra. Assim, os clãs da montanha atuaram em conjunto com os proscritos como parte da legião. O rei maldito parecia imparável.
Ao se retirarem para as terras da meia-noite, ao norte, os humanos órfãos e o resto dos primogênitos sabiam muito bem que estavam sozinhos. Os sentinelas reuniram todos os que conseguiam segurar uma lâmina ou um arco sob o seu estandarte, as forjas do campo, trabalhando dia e noite. Os elfos invocaram espíritos de todos os bosques, vales, rios e lagos de Arinar. Recentemente inimigos jurados, os humanos e os elfos estavam agora lado a lado para enfrentar o maior inimigo que o mundo alguma vez tinha visto. Era óbvio que, se o norte caísse, Arinar também cairia. Por isso tanto os humanos como os elfos estavam decididos a vencer, ou a partilhar uma terrível inexistência com os proscritos, se fossem derrotados. 7 anos angustiantes se passaram desde que a Guerra da Lança começou. 2 grandes exércitos travaram a sua última batalha no Bosque Divino, ao pé da lança do viajante branco. O outono tardio das terras da Mei polvilhou os guerreiros com grãos de neve, pelo que os humanos e os elfos ansiavam por uma batalha para se aquecer. Uma vez que os sentinelas e a legião se enfrentaram, uma densa fumaça amarga, hermética à luz, tomou o céu, mergulhando o campo de batalha na escuridão e interrompendo a marcha do tempo. A batalha se fundiu num piscar de olhos, e um piscar de olhos parecia uma eternidade. Espadas e lanças se levantavam e caíam, flechas assobiavam pelo ar, magia suprema rodopiava sobre o campo da morte. A sinergia dos feitiços lançados por ambos os exércitos foi tão intensa que deslocou a lança, e com ela, toda a Arinar. Um a um, os laços mágicos invisíveis que mantiveram o mundo unido por séculos começaram a se partir, quebrando as correntes de Garaã, que começou a se contorcer e convulsionar todo Vorod em sua alegria pela liberdade iminente. Por mais formidável que fosse, nem mesmo a corrente dos deuses era infalível, e finalmente se rompeu. Libertado após séculos na sua prisão, Garaã abriu as suas asas negras e dirigiu-se para as terras da meia-noite, onde a última batalha ainda estava a decorrer. Os dragões leais ao deus rebelde após milênios juntaram-se a ele no alto dos céus, enquanto ele voava por Arinar. Ao chegar ao Bosque Divino, Garaã dispersou todos os guardas dos dragões, agarrou na lança e arrancou-a do chão. Os guerreiros sentiram Arinar estremecer ao perder o seu eixo, como se o mundo estivesse prestes a colapsar sob a pressão das forças libertadas. No entanto, apenas alguns vislumbraram o sol e a lua desaparecendo do céu Arad no Adu, quebrando os seus juramentos para descender a Arinar e salvar o mundo moribundo. Ambos os exércitos tremeram quando Garaã e os irmãos celestiais se enfrentaram acima do campo de batalha. Empunhando a lança do viajante branco, Garaã atingiu seus irmãos com uma força imensa, cada golpe ecoando nos confins de Arinar. Mas Arad e Noadu eram mais precisos e mais fortes do que Garaã, enfraquecido por milênios de aprisionamento. Repetidamente, Garaã contra-atacou os poderosos golpes dos seus irmãos com a lança, até que ela se partiu, estilhaçando-se com um estrondo ensurdecedor e espalhando-se por Arinar em miríades de pedaços. Desarmado, Garaã caiu, enquanto o último laço mágico colocado pelo viajante branco se partia sob a enorme tensão. Arinar estremeceu mais uma vez e começou a fraturar-se. As suas montanhas e vales sucumbiram à água, os rios mudaram de direção e os vulcões entraram em erupção. A ira dos elementos deu origem a um novo mundo no lugar da massa de terra outrora unida, e esse foi o preço da vitória. Com um arrepio, a legião desfez-se à medida que os restos dos proscritos e dos clãs da montanha fugiam do campo de batalha. À medida que a batalha se desvanecia, os vivos caíam ao chão ao lado dos mortos, como testemunhas da grande fenda que marcou o fim da Guerra da Lança. Assim falou o velho cego, que se lembrava de todos os dias da Guerra da Lança em que lutou os 5. Novo amanhecer após a terminação da última batalha, Arad estava ansioso para acabar com a vida de Garaã de uma vez por todas, mas Noadu lembrou-lhe que, tal como não há luz sem sombra, também Arinar não pode existir sem nenhum dos seus deuses. Os irmãos celestiais combinaram os seus poderes para lançar um feitiço de sono eterno sobre Garaã, apagando todos os sinais da sua influência em Arinar. Quando ele fechou os olhos,
Arad e Noadu designaram os melhores guerreiros humanos e élficos como uma guarda imortal do deus caído, a imortalidade dos guardas tendo como preço a perda de todos os laços com a sua vida anterior. Os guardas foram ordenados a vigiar Garaã a qualquer hora do dia e da noite, e a não deixar ninguém entrar na sua prisão, fosse amigo ou inimigo. Até hoje, os guardas imortais, sem se aperceberem dos seus parentes e do seu nome, vigiam a prisão de Garaã no local onde se deu a última batalha. Entretanto, o rei Orin permanecia imóvel no campo de batalha, como se não soubesse que o seu exército tinha desaparecido há muito, quando Noadu se aproximou dele e disse: "Vou restaurar o que perdeste. A partir de agora, só tu terás poder sobre o teu destino e poderás decidir o seu futuro como quiseres. Foi a tua culpa que condenou centenas de milhares de vidas, e é por elas que eu prolongo a tua vida para um período quase imortal. Vou conceder para você a revelação do passado e do futuro do mundo, mas já não terás o direito de influenciar o seu destino. Também te tirarei a visão, pois tu e Garaã estão agora unidos, e, mesmo quando ele dorme, ainda pode observar Arinar através dos teus olhos. Agora vai, e procura o teu próprio caminho." E assim ele fez, agora cego mas imensamente sábio. Perto do local da última batalha, ele construiu a Forja dos Deuses, onde o grande herói poderia um dia forjar a lança novamente a partir dos fragmentos espalhados pelo mundo. Até hoje, Orin permanece junto à forja enquanto imagina o futuro de Arinar. A grande fenda causou destruição e tristeza em todo o mundo. O domínio dos clãs da montanha tremeu com terremotos durante semanas, até que o mar revolto cedeu para submergir as montanhas e separou Golgorat do resto de Arinar, deixando a ilha isolada. Os poucos montanheses que conseguiram regressar a casa após a última batalha partilharam com os seus parentes tudo que testemunharam e, desde então, muitas noites ecoam as lendas da grande batalha e da poderosa lança que levará os antigos inimigos à justiça. Como a maior parte da legião perdeu a vida na Grande Fenda, os remanescentes do exército dos proscritos fugiram para o sul até chegarem a Moraktar, uma ilha separada ao sudeste da profanada Crono. Foi lá, em meio das florestas escuras e pântanos venenosos, que os proscritos ergueram sua cidadela e começaram a reconstruir a legião. Mesmo com o passar dos séculos, os mortos-vivos permaneceram leais à sua ligação eterna com o derrotado Garaã e com a lança. Os elfos não ousaram retornar à Floresta Eterna, pois a corrupção trazida pela legião era muito forte nela. A Grande Fenda a marcou irreversivelmente, separando-a de suas raízes em uma ilha isolada. Qualquer esperança de restauração tornou-se um sonho distante por causa da calamidade. Em busca de refúgio, os elfos avançaram para o norte e se estabeleceram em novas moradias nos bosques intocados de Melvendio, longe das hordas dos proscritos. Noadu, por sua vez, presenteou seus filhos com mudas de 6 árvores brancas, para lembrar os elfos da árvore da vida e para conter em seus poderosos corpos as forças vitais dos primogênitos. Ao se estabelecerem em Melvendio, os elfos restabeleceram o Conselho dos 12, composto pelos mais gloriosos heróis da última batalha, que governariam seus parentes com sabedoria por milênios. A cada dia que passava, os elfos honravam a última batalha, que poupou Arinar da destruição ao terrível custo da Grande Fenda, mantendo a esperança de que a recém-forjada lança restauraria a harmonia do mundo fraturado. Os humanos imploraram a Arad que ficasse em Arinar, mas ele estava decidido, dizendo: "Não é possível erradicar o mal deste mundo. Nem mesmo nós, os deuses, conseguimos fazer. Triunfaste, mas nenhuma batalha assegura a paz eterna. Por isso, meus filhos, deveis permanecer vigilantes contra o mal para sempre. A todos vos que lutaram na última batalha, eu nomeio os escolhidos, e concedo uma fração do meu poder. Com sorte, vocês vão encontrar os fragmentos da lança antes que as forças do mal, pois essa arma é a essência da vida, ou morte, de Arinar." Os escolhidos não regressaram à sua terra natal, devastada pelo rei amaldiçoado, mas navegaram para uma das muitas ilhas que surgiram durante a Grande Fenda, dando-lhe o nome de Langazard e estabelecendo a esplêndida cidade de Altgard no seu coração. O Duque Almir, que sobreviveu à grande batalha, tornou-se o primeiro imperador escolhido, governando longa e sabiamente.
Ele estabeleceu a ordem da luz divina para proteger o reino, renovou a paz eterna com os primogênitos e fundou a Academia Mágica. As majestosas catedrais que ele construiu em honra de Arad foram um testemunho da dedicação dos escolhidos ao pacto do seu Deus de forjar a lança de novo e usá-la contra o mal em Arinar. Os antepassados diziam que uma paz fraca é melhor do que uma guerra gloriosa. Uma vez terminada a Guerra da Lança, os primogênitos e os escolhidos tinham esperança de que uma era de paz se abateria sobre Arinar, mas estavam destinados a ser decepcionados. Em pouco tempo, os clãs da montanha dominaram a arte da navegação e começaram a saquear as costas de Melvendil e Langazard, enquanto uma ameaça fantasmagórica pairava no sul, onde os proscritos espreitavam. Pouco depois, as 4 raças mais uma vez se alinhariam sob 2 bandeiras em uma batalha feroz para decidir o destino da lança e da própria Arinar. Assim falou o homem cego, Orin, o rei amaldiçoado, que quase destruiu Arinar, e o único mortal que conhece o passado e o futuro do mundo.